Oi, boa noite, pessoal. Então, hoje a nossa conversa é sobre varizes, que é um tema, assim, bastante comum, mas, assim, que ainda preocupa muito. E, sabe, uma coisa que a gente vê, tem muita literatura, tem muita reportagem, né, na internet, mas assim, a gente sente que, puxa, se eu pudesse conversar com um médico que é da minha confiança, será que aquela informação que eu tô lendo realmente é uma informação, né, coerente, é uma informação correta? Então, se eu tivesse aquele médico que eu pudesse conversar, eu gostaria de conversar com ele. E por isso que eu chamei aqui a doutora Fabíola, a doutora Fabíola Moraes, que é angiologista e é especialista em Doppler vascular. E ela, então, vai nos ajudar a responder, né, todas essas questões que a gente tem sobre varizes. É um tema muito comum e que preocupa bastante, principalmente nossos pacientes, né, no grupo feminino, a gente tem mais tendência a ter. Então, todo mundo pergunta. E eu queria saber de você, então, Fabíola, assim, qual a sua formação, para você explicar, né, para as pessoas, né, como que você até chegou a ser, né, especialista, né, em Doppler, né, vascular, né, em ultrassonografia vascular. Boa noite, Cris, obrigada pelo convite. Eu estou gostando muito de estar aqui. Bem, eu sou médica, eu sou formada pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Então eu fiz uma especialização em angiologia pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu tenho título de especialista em angiologia pela Associação Médica Brasileira, né? E tenho um outro título de especialista em ecografia vascular com Doppler. Sabe, Fabíola, a gente já, né, recebeu um monte de perguntas. Todo mundo tem, né, uma pergunta, né, sobre isso, que quer tirar a dúvida. E assim, mas eu acho que é melhor a gente começar explicando, né, o que são varizes, né? Se você puder explicar pra gente. Então, esse tema é bem fácil de explicar, porque geralmente as pessoas já viram alguém ou já escutaram falar, então é bem fácil. O que são varizes? Varizes são veias que são dilatadas permanentemente. Então são veias alongadas e elas vão se tornando tortuosas. As varizes, elas acontecem geralmente por um fator próprio, intrínseco do corpo, que faz com que a parede das veias fique enfraquecidas. Então, alguma coisa, algum componente ali da parede da veia, ou fibras musculares, fibras elásticas, ou mesmo o conteúdo de colágeno e elastinas, algum distúrbio ali que favorece que a parede fique enfraquecida. Uhum. E com isso, as veias, elas têm a capacidade de armazenar o fluxo sanguíneo. Então, elas respondem a mediadores como a adrenalina. Ela diminui o lumen, a luz faz vasoconstrição e vasodilatação. Então, com o aumento da pressão, isso pode ser perdido. Daí acontece a vasodilatação, que é uma dilatação da veia. E aí ela, com o tempo, se torna permanente. Uhum. Aí elas aqui perguntaram pra gente também, né, assim, o que exames que eu faço para ver se eu tenho varizes, né? Porque, assim, claro, a gente já vê, né, que são feias e tal, elas reclamam, né, esteticamente, não são bonitas, mas, assim, existe algum exame que dê para você saber, olha, eu tenho varizes, mas não só assim por fora? Então, 90% dos casos de varizes, nós realizamos o diagnóstico com uma simples anamnese, uma simples conversa com o paciente, associado com o exame físico. Então, daí já dá para retirarmos muitas informações. Mas, além disso, o que nos complementa é a ecografia vascular com Doppler, que realiza, assim, ela nos auxilia com dados bem específicos. Eu vejo que, assim, né,
você fazendo o exame, eu vejo que é bem assim, demorado, é um exame bem demorado, né? Bem minucioso, assim. Como que faz? Como que é feito? O que você vê nesse exame? Então, esse exame realmente é demorado. E então nós temos um protocolo e a gente segue o protocolo. Nós iniciamos o exame na virilha com a medida do calibre da junção safeno-femoral. Então, o que nós fazemos? Nós avaliamos tanto a anatomia quanto a função dos vasos superficiais. Entendi. Então, a gente inicia o exame pela safena, que é a veia mais extensa do corpo. Então, nós vamos mapeando a safena, avaliando o calibre, avaliando a função, se ela está funcionando, se as válvulas estão competentes. E a gente avalia também as tributárias em toda a coxa, na perna. A gente avalia as veias perfurantes. Muitas pacientes perguntam que são veias perfurantes. Estão perfurando a gente, né? Então, a gente avalia, porque nós temos 50 na perna, em toda a extremidade são 150. Claro que não dá para avaliar todas, mas a gente avalia as que não estão funcionando. Então, a gente faz uma análise. E também, além do sistema superficial, analisamos todo o sistema profundo, né? Para saber se aquela pessoa já teve algum problema no passado, uma trombose, alguma questão desse tipo. Porque isso também pode piorar, né? Se ela já teve, ela pode ter, né, ter mais um fator agravante da situação, né? E então esse exame, a paciente, né, fica deitada, ou você movimenta, como que você... Então, nós realizamos esse exame assim, com muita tranquilidade. Lá na clínica a gente tem muito conforto. E eu sempre começo o exame explicando para a paciente como que o exame vai ser feito, né, mais ou menos o tempo que vai demorar. E eu começo sempre em repouso, para avaliar o sistema profundo, né? A gente faz uma compressão das veias profundas. Então eu começo sempre com o paciente em repouso. E depois, se o paciente não tem nenhuma questão de tontura e tudo mais, eu coloco o paciente numa plataforma, numa escadinha, para fazer ele de pé. De pé também. Então é deitado e de pé. Então mais ou menos quanto tempo você leva no exame dele? Depende. Depende. Mas geralmente 40 minutos a 60 minutos. Você, assim, né, quem não conhece, né, o aparelho de ultrassom, ele tem que ter, né, um transdutor específico, né, para fazer aquilo, para que o exame fique adequado, né. Então a gente tem que ter certos cuidados, né, para fazer o exame. E tem um monte de pergunta aqui, gente. Vamos escolher mais uma aqui. Qual a diferença, a pergunta, qual a diferença entre varizes e varicoses? Pois é, muitas pessoas querem saber essa pergunta, é uma ótima pergunta. Então, varicoses, esse termo varicoses, para mim também é novidade, porque lá no Rio nós não falamos de varicoses, eu fui aprender aqui em Curitiba. Então, eu entendo como varicoses as telangiectasias. O que são isso? São vênulas intradérmicas. Elas aparecem como aranhas. Geralmente, elas são distribuídas mais na coxa, região de coxa. E as varizes são as veias, aquelas permanentemente dilatadas, elas vão se alongando, tornando tortuosas e visíveis e palpáveis, né? Logo abaixo da superfície da pele. Então, essas varizes, geralmente, elas são mais calibrosas. Então, pelo ecodoppler, nós avaliamos o tamanho do calibre e geralmente é um calibre acima de 3 milímetros. Claro que nós avaliamos assim, de acordo com o biotipo do paciente também, levamos em consideração, né? O biotipo. E aqui é outra pergunta, né? Por que as varizes aparecem? Então, geralmente as pessoas possuem aquela alteração que eu falei logo no início. Então, alguma alteração na estrutura da parede do vaso. Então, alguma questão ali que favoreça que a parede fique enfraquecida.
Mas não apenas isso, vai depender de alguns fatores. Algumas doenças nós chamamos de fatores de risco, nas varizes nós chamamos de fatores agravantes. Então, que é o excesso de peso, a atividade postural, né, no trabalho. Então, são aquelas pessoas que ficam de pé, em posição ortostática, né, de pé, por um período muito prolongado. Então, dependendo da atividade, né, que a pessoa trabalha, por exemplo, pessoas jovens que trabalham na lavoura desde cedo, que ficam muito tempo de pé, erguendo peso, em temperaturas altas, né, usam botas. Então, esses fatores vão agravando. Agora, o que mais assim chama atenção nesse caso é a hereditariedade. Então, se tiver algum familiar na família, algum familiar, então é um fator que vai propiciar o aparecimento das varizes. Fabíola, tem alguns que falam, né, esse sapato de salto pode piorar varizes, né, fato de ficar apertado, né, às vezes, né. Então, o salto assim, em varizes tudo assim um pouco controverso, porque uns estudos mostram alguma coisa e lá vem outro estudioso para mostrar outra coisa. Então, o que acontece no salto é que se for um salto muito alto, vai atrapalhar a marcha. Então, o paciente, a pessoa quando for andar, vai ter certa dificuldade para contrair alguns grupos musculares. Então, isso vai atrapalhar a dinâmica, né, da circulação, com certeza. Então, vai depender do tempo de exposição, do tamanho do salto, do tempo de exposição. O fato de ser mulher, né? A parte hormonal, né? Como, assim, o quanto isso influencia, né? Ou é a mesma coisa, né? Em homens e mulheres, aqui a pergunta também. Geralmente são encontradas mais mulheres. Isso por conta da situação hormonal, né? A progesterona é um hormônio meio relaxante, então favorece a dilatação do vaso. E a mulher vai passar por várias fases, né? Por conta do estrogênio e tudo mais. Então, as mulheres realmente são aparentemente mais afetadas. A questão é que os homens demoram para procurar assistência médica. Esse é o problema também, né? Então, geralmente, quando eles vão procurar assistência, eles procuram porque realmente estão muito incomodados. Mas nos homens, os pelos, eles escondem muito as varizes. Então, eles falam que não possuem sintomas, né? Mas geralmente também se acostumam com os sintomas. Então, é uma questão assim, mais... Então já né, puxando aqui o gatilho, então quais são os sintomas? O que a pessoa pode ter, né, quando ela tem varizes? Pois as varizes proporcionam muito aquela sensação de peso, de cansaço, de desconforto, né, no fim do dia. Aquela pessoa que trabalha de pé, né, balconista, os comerciantes. Então tem muitas profissões que exigem que a pessoa fique muito tempo de pé. E isso faz com que a pessoa sinta muito peso, muito cansaço nas pernas, formigamento. Tem pessoas que falam, doutora, eu sinto como se tivesse formiga nas minhas pernas. Então é um sintoma de ardência, de queimação nas pernas. E assim, a parte do edema também, assim, né, pode ter mais, né, pode ser um dos sintomas, já é mais grave. O edema é um sinal, né, de que a varize já está passando de fase. Então já está progredindo. Você ainda vê muitas úlceras, aquelas, né, varicosas, assim, aquelas úlceras que a gente... Mais no interior. Mas ainda tem. Ainda vê na lavoura, vê que são já uma progressão da doença, né, uma doença mais avançada, que daí já mais difícil de tratar também, né. A pergunta aqui, né, é qual médico que devo procurar, né, se estou com dúvida de varizes, né, quero consultar que médico que faz isso, né. Então, deve procurar o angiologista ou cirurgião vascular. E o cirurgião vascular, né.
E daí aqui a pergunta, né? Ela pode ser só um problema estético ou, né? Ou ela já apareceu, não é deixa já de ser estético, né? Ou ela pode não ter nenhuma outra repercussão para você? Olha, alguns casos pode sim ser um problema estético. Então, pode propiciar sim um desconforto estético. Mas mesmo as pessoas que se queixam de estética, lá naquela anamnese, naquele interrogatório, nós sempre percebemos que elas se queixam sim de desconforto. Então, além daquele incômodo estético, sempre tem alguma queixa. Além da estética. Não vem só. Está associado com algum sintoma. Então é bom, né, que a gente sempre, né, que, né, se ela sentiu que tá tendo um problema estético, também vai procurar, né, o cirurgião, o angiologista, né. E então o excesso de peso também pode, a outra pergunta, né, era se o excesso de peso pode causar varizes. Então ele... o excesso de peso pode propiciar, sim, o aparecimento das varizes. Então as pessoas que têm excesso de peso precisam procurar ajustar, né, controlar. A pergunta aqui, Fabíola, varizes só aparecem nas pernas? Pois é. Não, varizes não aparecem só nas pernas, não. Então, eu estava até revisando nos livros e achei engraçado, varize do cordão espermático. Nossa, sim. Olha, tem varizes em tudo, né? Pois é, os homens têm varizes, né? Varicocele, né? Então, as varizes no esôfago, varizes esofadianas, por causa da hipertensão, né? E tem umas varizes que nós gostamos muito de estudar, que são as varizes pélvicas. Realmente é uma coisa também que difícil, né, de resolver o problema, né? Também. Era antes, no passado. Hoje já é mais fácil, Cris. Hoje as coisas já estão mais diferentes. Olha aí. Então, é fácil de fazer o diagnóstico. E assim, são varizes que também são bem sintomáticas. Causam dor, né, no abdômen inferior. Causam bastante desconforto, tanto nas pernas quanto nós chamamos de baixo ventre. Durante a gravidez, durante a menstruação. Durante a menstruação, às vezes a gente faz ultrassom, né, se não encontra outra causa, né, a não ser realmente os vasos, né, dilatados, assim, com um aspecto de varizes mesmo, perto do ovário, né, são bem distendidas, assim, e realmente o paciente é bem sintomática, né. E geralmente essas varizes pélvicas, elas têm associação com as varizes nas pernas, as varizes dos membros inferiores. E às vezes a paciente não se dá conta dessa relação, dessa associação, assim. Às vezes nem médico, às vezes, né, até o médico, né, para, né, pesquisar também, né, às vezes uma coisa associada que pode ter. E o que se usa agora, então, para varizes, assim, pélvicas? O que você sabe? Aí já é um tratamento endovascular. Com cirurgião vascular. Com cirurgião vascular. Muito interessante. Mas a abordagem inicial, toda a pesquisa clínica com o angiologista. Aqui, olha outra pergunta aqui. Bom, se meios de compressão funcionam? Nós queremos saber se a gente vai ter que usar, porque a gente também fica muito em pé, né, Fabíola? Então, eu sou clínica, então eu gosto muito dessa terapia compressiva. A meia elástica, ela funciona como um auxílio, né? Como que funciona? Assim, nós temos uma coluna de líquido, né? Que vai desde o tornozelo até o átrio direito. As válvulas das veias dilatadas não vão funcionar. Então, vai depender muito do trabalho da musculatura, não só da panturrilha, mas da coxa, dos músculos da nádega. Então, aquela pessoa que trabalha de pé o tempo inteiro, que não se movimenta, né?
sedentária e tal. Então, essa meia elástica vai ajudar muito, porque ela vai conter a coluna de líquido, tendendo a diminuir ali o tônus vascular, tentando manter a veia com um calibre satisfatório, vai impedir que a veia se dilate tanto, vai auxiliar na contração muscular. Então, no início, pode até ser algo diferente, né? O paciente vai precisar ter aquele período de adaptação. Então, no início eles reclamam um pouco, que é difícil de colocar, que aperta, mas depois eles relatam muito conforto, assim. Mas não dá pra você ir lá e comprar a meia, né? Você tem que fazer consulta antes, né? Precisa avaliar. Precisa avaliar para depois... precisa passar por uma avaliação clínica. Uma avaliação clínica, e daí para o médico ajudar a escolher qual é a meia que seja adequada para você, né? Isso. E aí, essa medida você faz no consultório, né? E daí o paciente vai comprar... É uma avaliação individualizada. Não é assim, você chega lá e compra. Então tá. Então elas são funcionais. E você indica assim para quem que você indica? A pergunta, né? A meia. Então, a meia elástica, ela possui vantagens, mas também possui contraindicações. Então, pacientes que são diabéticos precisam passar por uma avaliação antes, para a gente avaliar a circulação arterial. A circulação arterial precisa estar adequada. Não pode ter nenhuma disfunção. Nós até graduamos, sabe, de acordo com o índice tornozelo-braço. Então, esse é um outro tipo de exame que é feito no consultório. Então, nós procuramos ter o cuidado com esses pacientes que têm distúrbios arteriais associados. Pacientes que têm úlceras infeccionadas, a gente avalia caso a caso, né, porque por conta da dor e tudo mais. Mas se tiver algum problema, assim, alguma úlcera aberta, nós precisamos avaliar por conta do quadro da dor. Mas, então, geralmente são bem aceitas. No caso dos pacientes só portadores de varizes, sem complicações. Então eles aceitam bem, tem bom resultado. Fabíola, quando o paciente vem para o exame, ele vem para avaliação venosa, né? Mas também pode vir para avaliação arterial, né? O que você vê no exame, na avaliação arterial? Então, na circulação, no exame arterial, nós avaliamos todas as artérias. Que é pelo Doppler também, né? Pelo ultrassom também. Você avalia... Então, acabou que eu nem disse o Doppler, né? Não, conte pra nós, o que é o Doppler? Porque a gente tá falando de Doppler, ninguém sabe o que é Doppler, né? Pois o Doppler é um exame não invasivo. Ele avalia a circulação com o aparelho de ecografia através do efeito Doppler. Então, esse efeito Doppler é como se fosse, eu gosto de explicar com analogia com o morcego. O morcego, ele é cego, mas ele tem um hábito noturno. Então ele vai mapeando através do som e do eco que ele recebe de volta. Então o efeito Doppler funciona dessa forma, através do som emitido e do que recebe com o eco. Então, com esse efeito, nós vamos avaliando o sistema arterial. A gente avalia todas as artérias para saber se elas têm algum processo inflamatório, aterosclerótico, se tem alguma placa, né? Se essas placas causam alguma estenose. Então a gente avalia toda a anatomia, o calibre, né? E a função. Para saber se está sadia ou não. E é comum você receber o pedido do ultrassom da parte venosa e arterial em conjunto? Não é comum. Não é comum. Mas alguns pacientes
possuem a doença que a gente chama de doença mista, né? Então, tem aqueles pacientes que apresentam alterações venosas e arteriais, né? Então, se for um paciente tabagista, com alguma história de coronariopatia, que tem algum fator de risco arterial, aí ele pede também. Não, ele pode ter, né, problemas venosos. E o exame arterial, é feito da mesma forma? Você tem outro protocolo? É ótimo, né? No início, ajuda sim. Ajuda. Então, é até uma medida, né? Eu sempre falo para os pacientes sobre os cuidados diários, né? Então, o paciente que tem varizes, ele precisa ter uma rotina de cuidados diários. Então, ele precisa cuidar do peso, né? Cuidar da alimentação, ter uma boa alimentação, praticar as atividades, a atividade física, né? Geralmente uma caminhada, uma atividade de baixo impacto. Precisa cuidar da pele, hidratar bem a pele, se manter hidratado, né? Falo para eles sempre manter uma garrafinha d'água próximo no ambiente de trabalho. E daí, saindo do trabalho, tem pessoas que não têm tempo, né, de fazer atividade física. Então, eu incentivo sempre eles não ficarem, assim, totalmente sedentários, né? Então, tentar se mexer. Então, se eles não têm tempo de fazer atividade física, de repente fazer uma caminhada antes de ir para o trabalho, que não cansa tanto na ida, né? Então, tentar caminhar mais. No horário do almoço também, tentar se movimentar, manter-se sempre ativo. E chegando em casa, depois de tomar um banho, com uma água em temperatura ambiente, é sempre bom evitar água quente. A água quente não combina com varizes. Então, aqui em Curitiba, com esse tempo frio, o que eu acho percebo é que eu sempre falo pra eles: vocês estão tomando banho quente. Ai, como eu vou deixar de tomar banho quente? Porque aqui é muito frio. Pois é, mas tem que tentar, assim, amenizar. Não se expor tanto a água quente, né? Tentar diminuir um pouquinho e, assim, dar uma quebrada. Não esquentar tanto a água. E a outra coisa, depois do banho, erguer as pernas. Então, no início vai ajudar muito, assim, no início do tratamento clínico, erguer as pernas. Olha, então ajuda, de repente, até deixar a cama um pouquinho mais elevada, né? Para facilitar o retorno venoso, né? E, Fabíola, e a parte nutricional, né? De alimentação, o que você recomenda? Eu recomendo que tenha uma alimentação, assim, mais próxima do saudável possível. Claro que nem sempre... O sal. Tem que tomar muito cuidado com sal. Com sal, né? Ainda mais por causa do edema, né? Tem que ter muito cuidado com sal. A gente vê, né? O pessoal gosta, né? Também uma carne bem salgada. Né? Pois não é bom. Isso também não é bom, né? Vamos ver o que mais que perguntaram aqui. Bom, então, a pergunta aqui, né? Pode ser considerado um problema crônico? Pode sim. Tem até uma classificação que a gente chama de classificação CEAP, que avalia a etiologia, a função, a anatomia e tudo mais. Então, é uma classificação que nos auxilia, assim, e ela vai norteando as fases, né? Então, por exemplo, C0 é que nós não conseguimos visualizar nenhuma varize, nem palpar nenhuma varize. A gente brinca falando que o recém não existe, né? Isso não existe. E o C1 é aquele da... Tá. Já? Você precisa... Olha, a gente está precisando de um intervalinho aqui. Será que dá pra... A gente já retorna, tá bom? Obrigada. Deu no Instagram. Deu um bug?
O Instagram tava ok, mas deu mudo no Facebook. Mudo? É, ficou mudo no Facebook. Ah, meu Deus. Agora, mudo, sei lá. Quanto tempo falta? Compartilha. E tem muita gente assistindo? Tem? Quantos, Maria? Não é possível. 1.050. É? Você deve estar no mesmo formato. O pessoal quer assistir política. É, o pessoal quer saber de política, né? Ou então de maquiagem. Maquiagem? Sim, as meninas querem saber. Se a gente fosse ensinar a fazer uma coisa aqui, né, de maquiagem. Mas aí daí, assim, né, tudo isso fica no site. Aí as pessoas vão... Ai, fiquei travada. Não, vai dizer porque no começo é difícil, né? Mas depois vai soltando. Vai perguntando as coisas. Eu tenho mais umas coisas que eu vou perguntar. Não vamos nessa parte do crônico que é bom. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É? Aí então voltar, né? Vamos ter que voltar nessa, né? Que a gente tá falando, né? Eles calaram a nossa boca. Eu nem tô falando de nada de política. Porque... Agora a gente já conseguiu voltar, né? Teve um probleminha técnico aqui, mas está tudo resolvido. Então, a gente estava falando se essas varizes são consideradas um problema crônico de saúde, né? Então, as varizes podem sim se tornar um problema crônico. Então, desde quando aparece o edema, daí já entra na fase de cronicidade. Então, primeiro ocorre o edema e aí depois vai evoluindo. Pode fazer hiperpigmentação, a pele fica mais escurecida, mais pigmentada, né? Os pacientes até falam que a perna preteou. E pode ter lipodermatosclerose, geralmente deixa a pele mais avermelhada, quente. Você vê diferença no exame quando está nessa fase? Você já consegue ver no ultrassom a pele espessada? No clínico. No clínico e no ultrassom, você vê alguma coisa diferente? Não. Mas é mais uma característica clínica. Mas as varizes estão mais acentuadas. Pois é. E pode fazer também o eczema, né? Eczema de estase. E, por fim, a atrofia branca também, né? Sim. Pode deixar a pele permanentemente branca. E sem os pelos, né? Nos homens. No local não tem, né? E ali vai acontecendo que a pele vai ficando muito frágil. E ocorre uma nutrição inadequada. E favorece a abertura de úlcera. Então, a úlcera é o último estágio, assim, dessa fase crônica, né? Da fase crônica. É uma fase bem avançada. Então, por isso que não, né, você tem que tentar já resolver antes que você vai chegar nessa fase, né? Que aí a situação é muito mais complicada. Complica mesmo. Principalmente nos idosos, né? Paciente idoso, que... às vezes não tem condições de fazer nenhum tipo de tratamento cirúrgico, às vezes não tem capacidade cardiorrespiratória, né? Às vezes associado com distúrbios renais, né? Que idade que... Complica mesmo. O paciente mais novo que você já viu, você assim, tem em que idade? Então, eu só atendo os pacientes adultos, mas geralmente as varizes começam a aparecer bem mesmo aos 30 anos, na terceira década. Na terceira década você já começa a perceber. Então, e você tem visto assim, uma preocupação maior das pessoas em procurar ajuda já quando já está iniciando assim, o problema? Geralmente, elas só procuram um médico mesmo quando estão realmente assim, bem incomodadas, né? Quando já tentaram até
fazer alguma coisa em casa, alguma medida com algum familiar que já tenha tido varizes, que auxiliou, mas ele viu que não tinha muito resultado. Então, geralmente, eles procuram por conta de alguma queixa, assim, de algum incômodo. Algum incômodo. Vamos ver se tem mais uma aqui. A obesidade, Fabíola, como assim, quanto de peso tem, né, como que isso se relaciona com as varizes? Tem assim, acima de tal índice de massa corporal ou não? Depende. Não. Tem alguns obesos que não tem nenhuma varize aparente. Então isso vai depender muito do biotipo da pessoa, né? Da constituição daquela pessoa, da história de familiar, né? Vai depender dos fatores que eu falei antes, que eu chamo de agravantes, né? Da atividade postural, do trabalho, tudo mais. Fabíola, quando as pessoas, né, chegam para você para fazer o exame de ultrassom, né, qual é, assim, a principal preocupação delas, né, quando o médico quer que você faça ultrassom, qual é o medo delas? Olha, eu deixo a pessoa assim bem tranquila, sabe? Eu tô conversando e tudo mais, então elas tem pessoas que são assim mais envergonhadas, né? E não querem tirar a roupa, principalmente no inverno. Porque você vai passar o gel, apesar de esquentar o gel, né? Sempre deixa bem quentinho, deixa quentinho o gel, mas mesmo assim... Tem pessoas que, assim, no início elas se sentem incomodadas, assim, de ter que tirar a roupa, né? Então elas não gostam muito, questionam e tudo mais. Mas aí acabam fazendo o exame, veem que era realmente necessário, né? E que não traz nenhuma repercussão, assim, né? E assim, exame clínico normal. Normal, né? Não é assim, uma coisa bem tranquila, né? De fazer, né? E a relação com a trombose, Fabíola, assim, trombose e varizes, né? Que é uma preocupação, né? Que hoje em dia a gente vê muita gente, né? Que tem casos, né, vários casos de embolia pulmonar, então pós-cirúrgico o pessoal fica, né, com muito cuidado para que isso não aconteça. Então, essa questão da trombose realmente assusta muito e é um tema que eu gosto muito de estudar. E a trombose... Quer dizer, a trombose, a pessoa que apresenta varizes, ela precisa de reavaliações periódicas por conta das complicações que podem acontecer. Uma complicação é a trombose dos vasos mais superficiais, esses mais próximos da pele, né? Que nós chamamos de tromboflebite, que é uma trombose do sistema superficial. Então, é uma complicação. E quando ocorre a tromboflebite, é uma doença que causa muita dor, muito desconforto. É bem desagradável, assim, sabe? Então, e é um período, assim, que geralmente leva uma semana, né? De 3 a 5 dias para resolver. E pode acometer qualquer pessoa, né? Mas as grávidas, às vezes precisa fazer um exame de sangue ou receber sangue por algum motivo e acaba fazendo uma tromboflebite. Então, E no ultrassom, você usa ultrassom para esse tipo de patologia também? Então, eu digo que o exame vascular não tem como não ter uma avaliação do ultrassom. Então, 90% nós resolvemos com a anamnese e o exame físico, né? Mas o ultrassom é, assim, fundamental. Avalia muito, auxilia muito no diagnóstico. É uma arma, né? Que bom, né? Que tem uma arma que ajuda, né? A resolver esses problemas que realmente, às vezes, só clinicamente... É até complicado, assim, de fazer o exame vascular sem ultrassom, porque as provas,
não são assim habituais, então tem um exame que é bem fácil, né? Prova de Schwartz, é bem fácil, com percussão. Então eu com a mão vou percutindo e vou avaliando o trajeto do vaso para saber se tem refluxo ou não, é bem fácil. Mas, por exemplo, tem uma prova que eu tenho que colocar o paciente deitado, erguer as pernas, depois o paciente tem que... Eu coloco um elástico na coxa e depois o paciente tem que voltar a ficar de pé de novo. Tem uma outra prova que eu tenho que colocar 4 elásticos, 2 na coxa e 2 na perna. É difícil, né? É difícil. Então, assim, os exames que eu posso fazer é com percussão, né? Com esteto, escutar o sopro com esteto. Esses exames são fáceis. Mas... E você pode ter uma trombose e não ter nenhum sinal clínico, né? Pois é. E na trombose ajuda muito. Na trombose ajuda muito. Desculpa. Então, na trombose ajuda porque com os diagnósticos diferenciais, né? Pra gente, mesmo clinicamente, a gente tem as pistas, hipóteses diagnósticas, mas nós precisamos excluir, por exemplo, o cisto de Baker, confunde um pouco, né? Então, até hematoma mesmo pode confundir, né? Paciente que sofre trauma, né? E fazer hematoma extenso, às vezes confunde um pouco. E a gente sempre fica com a dúvida, né? Olha, Fabiola, então acho que a gente assim, chegou ao fim aqui, né? E eu queria assim, te agradecer, né, por assim, poder explicar melhor pra gente, né, o teu trabalho, como funciona, o que a gente pode ver e assim, né, talvez esclarecer um pouco desse assunto, né, sobre as varizes, que realmente as pacientes, né, perguntam bastante pra gente, né, o que pode ajudar. E claro que quem tiver mais perguntas pra doutora Fabiola, ela, né, vai responder depois, né, na nossa página. E a gente está à disposição, né, para qualquer outra dúvida que possa ter surgido, né, na conversa. Então é isso. Obrigada.